novo olhar sobre a existência para aprofundar a sua fé racional e para expandir a sua consciência. A cada reflexão, um passo adiante. A cada entendimento, mais amor e caridade. Este é o convite do Pense Nisso. Deixe a doutrina espírita transformar a sua jornada. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Caros companheiros, caras companheiras, estamos de volta com o nosso Pense Nisso, esse espaço reservado para transmitir uma mensagem para todos que nos acompanham, para você especialmente, a fim de que possamos realmente pôr em dia a nossa vida, né? Então é importante refletir numa época em que tudo parece correr rapidamente e nós vemos o tempo voar sem saber como aproveitar melhor as oportunidades que nos são oferecidas. Há muito tempo atrás, havia um rei que tinha 10 cães selvagens. O rei era extremamente severo com os seus subordinados. Nunca se mostrava disposto a perdoar o mínimo erro que algum deles cometesse. Quando um dos servos cometia algum erro, ele mandava jogá-lo aos cães, famintos para ser devorado. Um dia, um dos servos mais antigos cometeu um deslize. Imediatamente, o implacável rei ordenou que ele fosse jogado aos cães. O servo atreveu-se a pedir: Majestade, eu vos servi por 10 anos. Por favor, poderia Vossa Majestade conceder-me 10 dias antes de me jogar aos cães? Daquela vez, não se sabe por quê, o rei considerou que era um pedido razoável e resolveu atendê-lo. Na prisão, o servo pediu a guarda para preencher seu tempo ocioso cuidando dos cães durante 10 dias. O guarda concordou. E o servo passou a limpar o canil, a alimentar os cães, a banhá-los com todo carinho. E transcorridos 10 dias, ordenou o rei que o servo fosse trazido do cárcere para ser jogado aos cães. Assim foi feito. No entanto, para a surpresa de todos, ao ser lançado aos cães, eis que as feras vorazes lamberam os pés do servo. Perplexo com o que estava vendo, exclamou o rei: Mas o que aconteceu com meus cães ferozes? O servo respondeu: Eu servi a esses cães por apenas 10 dias, e entretanto eles não esqueceram os meus serviços. Eu, porém, os servi, Vossa Majestade, por 10 anos, e o Senhor se esqueceu de tudo no meu primeiro erro. O rei caiu em si e ordenou que o servo fosse solto e restabelecido no seu cargo. Os espíritos disseram a Kardec que a prece que fazemos a Deus serve para pedir, louvar e agradecer. Todavia, por mais que nós peçamos a Deus, por mais que louvemos e por mais que agradeçamos, a prece só tem efeito se ela for bem feita, ou seja, se ela partir de um coração sincero, de um coração puro. Não estamos dizendo de um coração limpo de erros, mas de um coração puro em intenções, muito bem intencionado. Não basta orar, prezados amigos,
prezadas amigas, como não basta fazer longas e frequentes orações. Isso é muito pouco. Nós precisamos pôr da prece todo o nosso sentimento, tudo o que trazemos de bom dentro de nós, as nossas melhores intenções, os nossos mais elevados pensamentos, os nossos propósitos mais elevados, mais nobres. Afinal, nós queremos ou não queremos falar com Deus? Falar com Deus não é uma fala qualquer. É uma fala muito especial. É um momento muito especial, por menor que ele seja. Não se mede a prece pela extensão, mas pelo sentimento com que ela é proferida. Não importa se a prece é falada, é cantada, ou representada de outra forma, ou apenas pensada. Deus sabe muito mais do que nós mesmos o que se passa por dentro de nós. Você já pensou sobre isso? A prece não vai nos proporcionar o efeito que desejamos se nós não tivermos o coração sincero. É por isso que as orações muito longas, muito repetitivas, não são recomendáveis, pois nossa mente não permanece muito tempo concentrada num só propósito, a nossa mente. Ao mesmo tempo que a pessoa está orando, ou rezando, ou pensando que está orando ou rezando, seu pensamento passeia e qualquer estímulo que acontece no ambiente, qualquer sentimento que vem à tona, qualquer preocupação, desvia sua atenção. É ou não é? Estou ou não estou falando a verdade? Não é assim mesmo? Por isso a prece não pode ser muito longa, porque você se perde. Até numa conversa longa nós nos perdemos, quanto mais numa prece. Nosso pensamento vagueia com muita facilidade. Ele caminha para frente e para trás, para baixo, para cima, futuro, para o passado, para a família, para o trabalho, para a vida social, para os compromissos, para as preocupações, enfim, que costuma saltar à nossa mente. E nós só conseguimos concentrar em alguns momentos, quando, na verdade, rompemos com esse mundo exterior e podemos pensar somente em Deus. Pensar em Deus. O que é pensar em Deus? O que é pensar em Deus? É se desligar de tudo, menos do amor. Vocês se lembram daquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano que foram orar no templo? Enquanto o publicano, envergonhado, pedia perdão a Deus por ser um homem do mundo, um pecador, o fariseu, por sua vez, observava e criticava em pensamento o publicano que estava ao seu lado, porque achava absurdo que aquele homem tão corrupto tivesse ousadia de ir orar, falar com Deus. E o publicano, o fariseu, já estava julgando e condenando pelo seu julgamento interior. Veja que ele não chegou a falar, falou por dentro, o publicano. Mas, na verdade,
fariseu apenas pensou que estava orando, mas ele estava simplesmente julgando seu irmão. Veja como é difícil orar. Por isso, após contar essa parábola, Jesus perguntou aos seus ouvintes qual dos dois saiu justificado do templo. Lembram disso? E é claro, ele vai dizer que foi o publicano, o pecador, o não religioso, mas aquele que falou verdadeiramente do seu coração. Ele que pediu perdão pelos seus pecados, que pediu mais uma chance para que pudesse retomar o caminho da vida de uma maneira correta. Mas a prece não serve apenas para nos comunicar com Deus, meus caros, minhas caras. A prece também serve para que nos comuniquemos conosco mesmos. Ela não tem um efeito somente para fora de nós. Ela tem um efeito, sobretudo, para dentro de nós. De todas as preces, a que mais bem-estar nos concede, a que nos deixa o coração mais aliviado e tranquilo, é a prece da gratidão. Quando nós só usamos a prece apenas para pedir, ai meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, me tira essa dor, né? Sentimos-nos infelizes porque não temos o que precisamos. Somos meros pedintes. Meros pedintes. Mas quando agradecemos a Deus, quando a nossa relação com Deus é de gratidão pelo que recebemos todo dia, inclusive nossa própria vida aqui na Terra, sentimos felizes porque já temos o que necessitamos. Logo, é mais feliz quem agradece do que quem pede. Da mesma forma que é mais feliz quem dá do que quem recebe. É a lei da vida. É ou não é? O que acontece conosco quando nós agradecemos? A pesquisadora Fuxia Sirois, da Universidade de Sheffield, estou fazendo uma interrupção aqui para poder corrigir uma situação que você percebeu, né? Então vamos começar da pergunta, da questão que acontece conosco quando agradecemos, tá bom? É logo em seguida. O que acontece conosco quando agradecemos? A pesquisadora Fuxia Sirois, da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, estuda a gratidão, a compaixão e o papel de ambas em nossa saúde e em nosso bem-estar. Muitas das pesquisas que fiz, diz ela, sobre a gratidão, examinam os benefícios potenciais da gratidão em situações de estresse contínuo, especificamente em pessoas que vivem em condições de saúde crônica. Quem vive com uma condição de saúde crônica, diz a pesquisadora, muitas vezes vive um estresse contínuo, com muita dor e limitações funcionais. Nessas pesquisas, a pesquisadora pede que os participantes pensem em 3 coisas para as quais são gratos. Em alguns casos, ele propõe um diário de gratidão. É um caderno, né, em que a pessoa diariamente, ou a cada 2 dias, escreve os itens pelos quais sente gratidão. Coloca a data, hoje tanto de tanto, eu me sinto grato por isso, por isso, por isso. Muitas vezes as pessoas expressam gratidão por eventos que são acionados por outras pessoas. Ela diz o seguinte ainda, a pesquisadora, nós nos referimos a isso como gratidão desencadeada por benefícios, quando alguém faz algo de bom
para nós que nos faz nos sentir gratos. Em outras ocasiões, as pessoas expressam um sentimento geral de gratidão, quer dizer, gratidão por tudo, não por coisas específicas. Acordar sem interagir muito com outras pessoas, por exemplo, mas notar que o dia está ensolarado. Ficar grato pela chuva, pela oportunidade de sair de casa, aproveitar o dia, a saúde da família, pelo trabalho. Isso é a gratidão. O sentimento de gratidão em si já é uma prece. Já é uma prece. Quando é sincero, porque tudo que é sincero nos liga a Deus. Tudo que é sincero nos liga a Deus. Que Deus está sempre conosco. Nós é que não estamos com Deus. Nós só ligamos a Deus ou quando nosso pensamento é sincero ou quando estamos praticando algum bem em favor de alguém. Sem segundas intenções, claro. Aí ligamos a Deus. A pesquisadora inglesa também estuda a gratidão como uma tendência de disposição. Ela diz o seguinte, vamos ler aqui o que ela afirma. Você pode pensar na gratidão como algo contínuo. Há momentos específicos em que nos sentimos gratos, mas com o tempo podemos desenvolver uma mentalidade mais disposta à gratidão. Em outras palavras, ao praticar gratidão, podemos desenvolver uma perspectiva mais fixa de maior gratidão diante da vida. A melhor coisa do mundo é a pessoa se sentir grata pela vida. Pessoas que se sentem gratas são pessoas alegres, comunicativas. A presença dela nos faz bem. Só a presença, porque nós já vemos a alegria estampada no seu rosto. Ela está sempre grata, grata por ter amigos, por estar falando conosco, pelas oportunidades, muitas, que a vida lhes dá. Estudos sugerem que o treino da gratidão estimula áreas do cérebro relacionadas ao prazer e à conexão social. Ela contribui para o alívio do estresse e a regulação da nossa condição emocional. Além de sentir ou de reduzir sintomas imunes, além de reduzir sintomas de depressão e ansiedade, a gratidão melhora o sono, diz a pesquisadora, fortalece o sistema imune, melhora a qualidade de vida e melhora a sensação de felicidade, o que acabamos de dizer. Mais do que isso, o treino da gratidão ajuda a atenuar 3 grandes dores pós-modernas. Por exemplo, a depressão, a solidão e o sentimento de vazio. Depressão, solidão e o sentimento de vazio. Você já teve depressão? Ou você já se sentiu só? Ou você já se sentiu aquele vazio interior? Que parece que nada preenche? Então, o treino da gratidão nos preenche. Que consciência se sente melhor consigo mesma? A consciência da pessoa que recebeu ou a consciência da pessoa que acabou de auxiliar alguém? Como se sente melhor? Quando você está recebendo alguma coisa ou quando você está oferecendo alguma coisa? Não é difícil responder. Nós temos que ter gratidão, devemos se sentir bem quando nós fazemos alguém feliz. Uma criança, por exemplo. Se dá um doce para a criança dá um sorriso. Aquilo é uma resposta imediata que faz muito bem a nossa vida, principalmente ao nosso cérebro, a nossa condição emocional. É claro que a gratidão deve revelar um bem-estar íntimo que nos prepara para uma condição espiritual melhor, favorecendo a formação de um clima favorável, a participação e a intervenção de nossos amigos espirituais. Claro, quando você está bem consigo mesmo, quando você exterioriza do seu coração bons sentimentos, você abre campo para a aproximação dos bons espíritos.
Você oferece um ambiente acolhedor, principalmente aqueles espíritos que se preocupam conosco e que muitas vezes têm dificuldade de se aproximar de nós. Mas num momento desse, eles vêm. Eles são imediatamente atraídos. Por quê? Porque é realmente um momento de atração das coisas boas. Então nós vamos encerrar essa nossa fala, estamos no final, com uma prece de gratidão, autoria de um companheiro nosso chamado Lugero Souza. Você já deve ter conhecido, deve conhecer essa prece. Mas nós vamos ler e preste bem atenção. Se você não conhecer, você pode obtê-la ou pela internet, ou lá no centro, Caminho Damasco, ou outros centros. É uma prece de gratidão. E ela diz o seguinte: obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado pelos meus pais e pelos meus parentes que me antecederam. Obrigado pela família, amigos e irmãos do caminho, pelo dom de saber que estás em mim e em todos nós. Obrigado pelo amor infinito, quando me tiraste do comodismo, trazendo dificuldades que, na verdade, foram oportunidades para o meu crescimento moral e espiritual. Obrigado pelas pessoas difíceis, Senhor, que me ensinaram a ser mais paciente, mais tolerante, mais humilde e mais benevolente. Obrigado pelas pessoas que me amaram e que me amam, Senhor, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigado por mais um dia de sol, um dia de chuva, de raios e ventos que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas que nós mesmos produzimos. Jesus, nosso mestre e irmão maior, muito obrigado pelo seu evangelho de luz, que nos tirou da ignorância e nos trouxe a luz da felicidade eterna. Bons amigos espirituais, obrigado pela compreensão, pela paciência, pela tolerância, que eu sempre possa proceder dessa forma com aqueles que estiveram ou estão a caminho comigo. Obrigado a todos que de alguma forma me ajudaram neste mundo a ser a cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos filhos do mesmo Pai que nos ama igualmente a todos. Obrigado, Senhor da vida. Obrigado, caros amigos, pela paciência e pela atenção durante esta mensagem do nosso Pense Nisso. Deus os abençoe. Chegou a hora de encerrar mais um Pense Nisso com José Benevides Cavalcante. Em cada questão, uma resposta. Um novo tema te espera na próxima terça, às 9 da manhã. Se você perdeu o programa, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas. E você pode nos ouvir a qualquer momento em www.radiomeimei.com.br. Se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo programa. Queridos amigos, em sintonia com o plano maior, vamos realizar e vivenciar o nosso Evangelho no lar. Permitir que os nossos pensamentos se conectem a algo sublime para acolhermos os emissários de luz e amigos celestiais que vêm em nosso auxílio, trazendo a paz e o equilíbrio de que tanto necessitamos para o nosso
crescimento espiritual. Do livro Tende Bom Ânimo. Se te encontras angustiado, se te sentes tentado ao suicídio, ora a Deus e busca a presença de um amigo com quem possas conversar. Quase todos os homens experimentam semelhante estado emocional, notadamente quando o sofrimento, em suas múltiplas nuances, lhe subtrai a alegria de viver. Se a tempestade das provações desaba sobre a tua vida, não desesperes. Breve, o sol voltará a brilhar no horizonte de tuas esperanças. Suporta corajosamente a dor que te acicata a alma, recordando que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a ninguém desampara. Se te encontras angustiado, pensa naqueles que estão lutando em silêncio por um mundo melhor e junta-te a eles, consagrando os teus dias a uma causa nobre. Não acredites que nada possas realizar na seara do bem. Cede as tuas mãos ao Senhor e Ele, por ti, fará maravilhas. Esquece a ideia da morte e vive para os que te amam. O sacrifício pessoal é uma estrada de beleza indefinível. Amanhã, quando alcançares a grande renovação, agradecerás a cruz que te possibilitou compreender e abençoar a vida. Irmão José. Finalizamos a mais um Evangelho no Lar. Agradecidos a Deus, o nosso Criador, a Jesus, médico de homens e de almas, e a Maria de Nazaré, nossa mãe amorada, por todas as bênçãos recebidas. Que a paz e a fraternidade seja emanada por toda a atmosfera terrestre como raios de luz através de nossas vibrações, nesse momento tão sublime de mentes conectadas pela vitória do bem. Fiquem todos com Jesus e até amanhã, se Deus assim o permitir. Ciclo de palestras espíritas da US Intermunicipal de Garça. Dia 20 de abril, segunda-feira, palestrante, Roberto Françoso, tema, refletindo sobre as relações humanas. Local, Centro Espírita Fé Esperança Amor e Caridade, Garça. Dia 23 de abril, quinta-feira, palestrante, Agricil Almeida, tema, Sede Perfeitos. Local, Casa de Caridade Joana Dark, Garça. Dia 29 de abril, quarta-feira, palestrante, Wagner Elias Jacob, tema, Na Casa de Meu Pai, há muitas moradas. Local, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, Garça. Dia 30 de abril, quinta-feira, palestrante, Pedro Botelho, tema, Pais e Filhos à Luz do Espiritismo. Local, Centro Espírita Allan Kardec, Garça. Todas as palestras serão às 20 horas. Pizza beneficiente.
mussarela, calabresa ou mista. Dia 16 de maio de 2026, retirar das 13 às 15 horas. Por apenas R$ 40. Casa de Caridade Irmã Filomena. Rua Floriano Peixoto 82, Araceli, Garça SP.